Sobre fundo branco com bordas nas cores amarelo, verde, azul e laranja, no topo em letras pretas, Ministério da Cultura apresenta Arte 1 Educativo. Ao centro, em letras laranja com contorno preto, História da Arte e Narrativas. África. Abaixo, Mantenedor, Lei de Incentivo à Cultura, Lei Rouanet e Unisis. Realização, Instituto Arte 1 de Cultura e Ministério da Cultura. Governo Federal, Brasil, União e Reconstrução. Em frente a uma parede branca, Janaína Machado está sentada. Ela é uma mulher negra, tem os cabelos cacheados e ruivos, usa brincos prateados, blazer azul e blusa branca. Olá, eu sou a Janaína Machado, educadora e pesquisadora. Bem, o assunto da aula de hoje é refletir sobre a arte contemporânea africana em torno da imagem e da fotografia. Antes de mais nada, o que vem à nossa mente quando falamos em arte africana? Máscaras, estatuária, pinturas corporais, obra escultórica? Observem a máscara. Foto colorida de uma Mauana máscara Pou. marrom Ela de traz olhos fechados e dentes na pontiagudos. face. Ela vai apresentar miçangas, metais e fibra vegetal. Materiais que fazem parte do contexto de produção dessas máscaras tradicionais africanas. Tradicionalmente, o povo Pou, conhecidos tradicionalmente como excelentes caçadores e escultores, os Tixoque habitam atualmente em Angola, República Mapa Democrática colorido do continente Congo, africano. e também na Zâmbia. O seu lugar de origem, no entanto, está localizado em Angola, onde os rios Cauango, Kassai. Essa outra imagem, ela Foto de uma representa escultura marrom de um estatueta corpo do povo humano. Songhi, ou povo Song. Ela é oriunda da República Democrática do Congo. É uma estatueta produzida. Encontramos madeira, metal, cabaça, penas e pele animal. Ou seja, é uma riqueza de materiais para a produção dessa estatueta. Os Song, também chamados de Basong, são um povo que vive na mesma região de origem há muitos séculos. Mapa colorido Essa do região continente está localizada africano. hoje no sudoeste da República Democrática do Congo. Pois bem, então quando pensamos em arte africana, é comum vir a linguagem da escultura, as máscaras tradicionais, as pinturas corporais e arte africana contemporânea. Pois bem, lembrando que representação e representatividade é um dos debates mais importantes da atualidade, a ideia é refletir sobre essas categorias no campo das artes visuais, com foco na linguagem da fotografia. Então, como palavras-chave para essa aula de hoje, ressaltamos imagem, retrato, representação, representatividade e autodeterminação, que nos abre um lugar de reflexão para pensar no espaço de sujeito, no agenciamento, em ser agente da sua própria imagem. E como se deu esse uso da fotografia? Pensemos no uso da fotografia como dispositivo de poder. O que eu quero dizer? Que com o surgimento da câmera fotográfica, a relação das pessoas com a imagem sofreu uma grande mudança. Na passagem do século XVIII para o século XIX, substituindo a pintura. É a fotografia quem será a bola da vez para dar conta do real desejado. Essa tecnologia serviu como dispositivo de poder colonial, endossando o imaginário ocidental sobre a África e seus povos. Ainda no século XIX, a fotografia serviu como instrumento antropológico, a fim de atender a um programa colonialista pautado no racismo científico, que visava inscrever a ideia de civilidade ao branco europeu e a ideia de selvageria a outras raças, etnias e nacionalidades. Assim, a fotografia teve um papel importante na consolidação do imperialismo europeu no continente africano, como nos lembra o crítico cultural, o teórico e sociólogo jamaicano Stuart Hall. Stuart Hall, em seu célebre ensaio Raça e Representação, ele vai dizer que a exploração e a colonização da África produziram uma explosão de representações populares. O progresso das grandes exploradores e aventureiros brancos, bem como os encontros com o exótico negro africano, foram cartografados, registrados e descritos em mapas e desenhos, em gravuras, especialmente por meio da nova fotografia, em ilustrações e novelas jornalísticas, diários, livros de viagens, tratados eruditos, relatórios oficiais e romances de aventura. Ou seja, é um conjunto de imagens que vão ajudar a formar
significados sobre África e seus povos. Frantz Fanon, outro teórico importante, psiquiatra e filósofo martinicano, vai nos dizer que a principal arma dos colonizadores era a imposição da imagem que eles concebiam dos colonizados. Para libertarem-se, os subjugados deveriam primeiro livrar-se dessas imagens autodepreciativas. Ou seja, o que o Fanon está nos dizendo? Se apropriar da sua própria imagem, ser sujeito da sua própria representação. Sobre fundo azul e letras brancas, a prática fotográfica de autoria africana. Na Europa, os grandes ateliês da fotografia começaram a perder prestígio a partir dos anos 50, substituídos por uma cultura mais portátil e informal da fotografia. Por sua vez, no continente africano, são os retratos de estúdios que vão registrar a efervescência das modernidades africanas em contextos descolonizados. Artistas africanos como Malik Sidibé e Seydou Keita, do Mali, Jean Depara, em Angola, Mama Cassette, no Senegal, à esquerda, foto colorida de um homem negro que sorri. À direita, foto em preto e branco de um rapaz negro de cabelos pretos que usa óculos escuros. Os fotógrafos africanos vão registrar e documentar os costumes, foto em preto e branco moda, de um homem negro e trocas careca e uma mulher negra de cabelos pretos com peito nu. Transformações de suas épocas. É um olhar africano sobre si mesmo que vai sequência de fotos em preto o que e branco deve ser visto e difundido. Ou seja, são formas de se pensar no campo da imagem, no retrato, na fotografia, na autorrepresentação e difusão, circulação da própria imagem produzida pelo próprio sujeito africano, não mais imagens produzidas a partir do olhar estrangeiro. Chimamanda Ngozi, uma importante escritora nigeriana contemporânea, vai nos dizer o seguinte: o perigo da história única é o perigo da imagem única. Para Chimamanda, a história única cria estereótipos. E o problema com estereótipos não é que eles sejam mentira, mas que eles sejam incompletos. Eles fazem uma história tornar-se a única história. A história única rouba das pessoas sua dignidade. Ou seja, essa breve reflexão de Chimamanda Ngozi, ela nos indica a importância de tomar posse da própria sobre imagem. Fundo azul e letras brancas, atividade. Pensando em propostas pedagógicas, em diálogo com a Lei 10.639 de 2003, que oficializa e obriga o ensino das culturas e histórias africanas e afro-brasileiras, vamos experimentar unir prática e teoria. A atividade que sugerimos é a seguinte: professor, amplie o debate em torno da importância da descolonização do olhar em prol da justiça social. Como pensar a descolonização do olhar em nossa época? Propõe uma pesquisa sobre a produção fotográfica de autoria africana entre as décadas de 60 e 70, considerando a contextualização dos processos de independência dos países pesquisados. Boa Tela aula. Dividida em dois, à esquerda, mulher de pele clara e cabelos curtos, à direita, créditos. Acabou de assistir, faz parte do programa Artium Educativo. Este programa visa a formação de professoras e educadores sobre arte e educação. Ele é gratuito, sem fins lucrativos, e se você tiver alguma sugestão ou crítica ou dúvida, nos envie nos comentários. Compartilhe e eu agradeço a sua participação.